Eu sou maranhense, de uma cidade chamada Carolina. A minha infância mesmo foi em Brasília. Foi uma criação, né, pela minha mãe, assim, muito contida, muito dentro de casa, né? O meu pai trabalhava demais, né? Meu pai tinha 2 empregos. Eu não tive um pai que eu brincava com ele. Eu nunca joguei bola com meu pai. A minha referência de homem era ser um provedor. Eu peguei isso do meu pai. E aí, juntando aquela minha vontade de sair de Brasília e com esse encantamento por São Paulo, eu acabei vindo para cá, mas eu vim casado já. E como eu era da área de telecomunicações, eu tinha um conhecimento adquirido na Embratel que era muito interessante para as empresas de cartão de crédito. Eu entrei aí, aqui no mercado de trabalho, em São Paulo, no desenvolvimento dessas tecnologias, né? Então, de certa forma, era mais um excelente motivo para te afastar de casa. Eu tenho 2 filhos, né? A minha filha nasceu em Brasília, a Mariana. 5 anos depois nasceu meu filho. E como pai, eu acho que eu reproduzi no meu filho o que eu recebi do meu pai. Por exemplo, eu nunca joguei bola com meu filho. Eu acho que uma falha grave minha, que está relacionada a essa história de trabalhar, naquela fase que trabalho era assim, chegar 8 da manhã e sair 10 da noite, isso provocou uma ausência muito grande para eles. E isso depois também causou problema para a família, isso gerou uma separação. Em relação à minha filha, quando eu percebi essa ausência, eu me aproximei. Eu que levava na escola todo dia, eu mudei totalmente a minha rotina. Eu não conseguia tocar no rádio do carro. Ela colocava a música dela, então tinha que ser no volume dela e o gênero musical dela. E quando chegava na escola, que eu virava assim para dar um beijo, ela saiu do carro e nem olhava para mim. E foi um ano todo assim, né? No segundo ano, eu já conseguia mexer no rádio. Aí, às vezes, eu pedia para colocar um pouco mais baixo e tal. E no terceiro ano, aí funcionou legal. Assim, a gente interagia, a gente conversava no carro. E no final, quando chegava na escola, ela me dava um beijo e dava tchau. Mas essa história toda de ausência, de estar presente mentalmente sem amor, é que foi a tônica da minha vida de casado, né? Eu estava com eles falando e eles falavam assim, você não está me ouvindo. Não, Todas as conquistas eram materiais. Então percebe que o tempo todo, em nenhum momento eu falei de amor, de emoção, e que é uma coisa que hoje eu defendo e trabalho em cima, que é o intelecto e o amor, né? Que é o que eu chamo de mente amorosa. Eu, na verdade, o que eu não consegui fazer em casa, na minha família, eu passei a fazer na minha família do trabalho. É fundamental na empresa a comunicação. E essa comunicação, para ela existir, você tem que estar disposto a ouvir o outro. Não é só eu te falar o que eu quero e dar as costas e ir embora, entendeu? E aí envolve eu perceber você, se você está bem. É muito importante dizer que a emoção é bem aceita, que você pode dizer que você não está bem. Então, se você está fazendo alguma coisa para as pessoas e as pessoas não estão assimilando aquilo, então para de falar de tecnologia e vai falar das pessoas. Como seres emocionais que as pessoas são. E essas emoções precisam ser respeitadas. Porque no mundo corporativo e até no mundo normal, emoção não é uma coisa bem aceita. E aí dá um estralo de falar o seguinte, a gente tem que continuar trabalhando, mas a gente precisa ver amor aqui, né? A gente precisa ver mais emoção. Me sinto muito bem em ter conseguido melhorar muito o meu não controle sobre as coisas. Minha aceitação. Isso, para mim, foi a minha grande libertação.